Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na revista Em Comunidade. Como sempre, peço-lhes para partilharem o programa, colocarem gosto, ouvirem até ao fim e, muito importante para este projeto de cultura, de liberdade, igualdade e fraternidade, subscreverem o canal da Rádio Transforma. Vamos falar, inevitavelmente, do tema da semana, que é a aprovação da lei que despenaliza a eutanásia que aconteceu no Parlamento Português. É uma lei que, em termos económicos, sociais, não terá grande importância para o país, mas tem-no em termos morais. E é uma definição, um separar de águas moral no próprio país. Começamos por analisar os argumentos daqueles que são contra a eutanásia. O argumento deles, o primeiro, que está subjacente a todo o restante argumento, é que Deus dá a vida e, portanto, só Deus pode tirar a vida e que é um pecado retirar a vida pelas mãos do homem. Curiosamente, esses que agora dizem isso não se importavam durante séculos com a aplicação da pena de morte e resistiram até muito tarde, e alguns deles, nomeadamente o Chega, por exemplo, ainda defendem a aplicação da pena de morte. Mas, passando este pormenor, aquilo que é a verdade é que a vida até pode ser para aqueles que acreditam nisso, criada por Deus, e a morte trazida por Deus. Mas a verdade é que nem a vida nem a morte são completamente indiferentes à atuação do homem. Sem o homem não existe a vida. Isto é absolutamente indesmentível. A não ser agora com a ciência produz novas formas de vida artificiais, e isso já são outros contos que não compete aqui analisar. Mas que, em qualquer caso, destroem a convicção de que é Deus que cria a vida. Mas a questão de Deus criar a vida é algo de extremamente complexo, porque a vida há 10 anos era uma coisa, a vida há 20 era outra, há 30, há 40, 50 era outra. Há 100 anos a esperança de vida era de 30, 35, 40 anos. E agora é de mais do dobro, será de 80 anos, ou mais de 80 anos, muito em breve. E os cientistas, e inclusivamente um filósofo, Yuval Noah Harari, entendem que até 2050 o homem conseguirá encontrar formas de prolongar a vida indefinidamente. Portanto, a questão da intervenção de Deus na vida e na morte é algo de extremamente contestável, pelo menos no que toca à presença do homem na criação da vida e da morte. Por outro lado, aquilo que sucede é que, um pouco à semelhança do aborto, aqueles, ou a família daqueles que não aceitem a eutanásia não são obrigados a praticá-la. Portanto, se a família, se quem decide a eutanásia, inclusivamente o próprio escolhe a eutanásia, se não quiser escolhê-la, pois não escolhe. E quem quiser, escolhe. Isto é que é liberdade e responsabilidade individual. Por outro lado, há aqui uma regra democrática muito importante. É certo que há aqueles que acreditam em Deus, mas há também os que não acreditam em Deus. E, portanto, entendem que a retirada de uma vida que não é bem vida
é algo que se prolonga artificialmente, um ser vivo cuja vida é prolongada artificialmente e que não existe sem essa artificialidade do seu prolongamento, pois esses, segundo a vontade de não se sabe se em Portugal é minoria ou maioria, mas mesmo que fosse maioria, não teria o direito de impedir que outros fizessem aquilo que pretendem muito democraticamente com a sua vida ou com a vida de seus familiares que sofrem de doenças incuráveis, pelo menos no estado atual da ciência, e de um sofrimento completamente insuportável para eles e para quem os acompanha, para quem os ama. Porque a questão não é só do sofrimento de quem está doente e está prestes a morrer e frequentemente a vida é prolongada artificialmente. A questão é também o sofrimento de quem ama essa pessoa e quem está à sua volta e que sofre com ela. E esses que se dizem muito amantes da humanidade parece não se importarem muito com a desumanidade que é o prolongamento artificial do sofrimento. É uma verdadeira maldade defender o prolongamento sem expectativas de qualquer melhora, não só atualmente, mas nos tempos mais próximos, de quem está com uma doença incurável e está a sofrer horrivelmente. É uma verdadeira maldade. Não tenho o mínimo rebuço em utilizar esta palavra. Prolongar artificialmente uma vida de quem está a sofrer horrivelmente, fazendo essa pessoa continuar a sofrer e fazendo quem está à volta dela sofrer também, é apenas uma maldade. Para além de, até em termos económicos, pois é estar com os hospitais, com pessoas, nomeadamente terminais de cancro. Infelizmente já tive uma pessoa na família nessas circunstâncias que esteve ali mais do que um mês, a sofrer horrivelmente, sem a mínima esperança. No final, ela apenas estava ali como um vegetal, dava-lhe quantidades enormes de sedativos e ela estava assim, sem vida, sem conhecer as pessoas, sem ser verdadeiramente um ser humano. Por isso, a aprovação da lei da eutanásia, ou que despenaliza a eutanásia, é um imperativo moral das pessoas que têm respeito pelo outro, que têm respeito pelo sofrimento alheio. Ainda bem que essa lei foi aprovada. Não que me repugnasse completamente um referendo, que é pedido pelo PSD, ou pelo menos por uma parte do PSD, porque o PSD, houve parte do PSD que votou favoravelmente a lei que despenaliza a eutanásia. Mas, neste momento, penso que o melhor seria o Parlamento aprovar essa lei, até porque há uma grande maioria favorável, uma maioria quase de 2/3 favorável à despenalização da eutanásia. Vamos passar então para outro tema, e o outro tema é a tentativa de golpe de Estado que ocorreu esta semana na Alemanha. Foi desmantelada uma tentativa de golpe de Estado pela extrema-direita alemã, pelos nazis alemães, que pretendiam assaltar o Parlamento, inclusivamente com a cumplicidade de uma parlamentar alemã da AfD, a Allianz für Deutschland, o grupo de extrema-direita neonazi que ocupa uma parte do Parlamento alemão e que, infelizmente, está com um poder crescente dentro da Alemanha. Ora, isso demonstra que não é só através das eleições que a extrema-direita neonazi pretende chegar ao poder na Alemanha. Ela também ainda sonha com um golpe de Estado. Ela ainda sonha com uma espécie de putsch de Munique
triunfante. E é importante que não só o poder na Alemanha, o poder do Partido Social Democrata Alemão, mas também todas as forças democráticas alemãs e mundiais estejam atentas para que o monstro nazi, para que a serpente não saia novamente do ovo e torne este mundo um lugar de tragédia, como sucedeu na Segunda Guerra Mundial. Foi presa essa parlamentar alemã, foram presos mais 25 indivíduos, todos eles ligados à extrema-direita alemã, à Allianz für Deutschland, e esperamos que daí surja, inclusivamente, por atentado contra o Estado Democrático, a ilegalização desse partido neonazi. É assim, aqueles que querem destruir a democracia, cujo comportamento, não só um comportamento através de palavras, mas também através de atos, que esses não lhes seja permitido atacarem a democracia mortalmente. E daqui passamos para o Brasil. É outro caso, case study o Brasil e o bolsonarismo. Viu-se agora que um grande líder dos bolsonaristas, nomeadamente nas manifestações de camionistas, um indivíduo apelidado de Zé Trovão, porque a sua voz era tonitruante, o Zé Trovão, que prega o bem, que prega o temor a Deus, que prega o amor à pátria e à família, pois descobriu-se agora que, afinal de contas, o Zé Trovão consumia cocaína em grandes quantidades e, numa fotografia que a comunicação social apresentou, ele não se exibe apenas para ele próprio e para meia dúzia de amigos, ou para um ou dois amigos, a consumir cocaína. Ele, claramente, está a mostrar aos traficantes de cocaína o seu prazer em consumir a droga. É que o Partido Liberal e Zé Trovão acusaram o Partido Trabalhista, o PT de Lula, melhor dizendo, Partido do Trabalho de Lula, de estar ligado ao primeiro comando da capital, que é a organização criminosa mais responsável pelo tráfico de droga no Brasil. Pois, afinal de contas, parece que o Zé Trovão é que estava ligado ao primeiro comando da capital e que aquela fotografia era para enviar aos chefões do primeiro comando da capital. Pois o caso de Zé Trovão é um caso muito paralelo ao de Flor de Lis. Flor de Lis, que se apresentava como toda temente de Deus e grande patriota, grande defensora da família, pois essa grande defensora da família e grande temente de Deus acabou por assassinar o próprio marido. Está presa agora, mas ela, como pastora, ela apresentava uma cara de amor ao próximo, de temor a Deus, de amor à pátria e à família, absolutamente insuperáveis. Mas por trás disso, nós vemos que havia apenas a maldade, que havia apenas um enriquecimento ilícito e, veja-se, o crime. Aquilo que sucedeu foi qualquer coisa como isto. Essa Flor de Lis acabou por tirar o marido à filha adotiva, porque o marido dela, que foi assassinado, estava casado com uma filha adotiva. Ela própria casou, depois do divórcio desse indivíduo, com a filha adotiva. Ele, que também era filho adotivo, acabou por casar com ela. E no final disto tudo, acabou por ela o matar. Esta é a verdadeira ética
do bolsonarismo. Esta é a verdadeira ética daqueles que se apresentam à comunidade como gente impoluta, gente defensora do bem. Esta é a atuação daquelas igrejas como a Universal, de Edir Macedo, e outras do Silas Malafaia, de Ribeiro Soares e outros que infestam o Brasil, que fazem do Brasil um país envenenado pela malvadez. Com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente que partilhem, que coloquem gosto, subscrevam o canal da Rádio Transforma e também que coloquem os seus comentários. Até porque estas questões, particularmente a questão da eutanásia, é uma questão que convém ser aprofundada. Então, comentem e vamos debater estes problemas que quer na primeira parte, quer nos dois temas mais breves da segunda parte, eu vos apresentei.